Fala pessoal, Theo Hayashi aqui. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Theo. E hoje eu tenho uma coisa bem legal para compartilhar com você. Tem muita gente que fala sobre liderança. Esse é um tema que eu sou apaixonado. Eu tento sempre estar crescendo e progredindo na minha liderança. E eu sei que tem muita gente que nos escuta aqui procurando também por verdades, por conceitos, chaves para impulsionar o teu alcance de liderança. E isso é excelente, fico muito feliz que pessoas estão procurando isso aqui. Agora, aquilo que nos diferencia como líderes que carregam o Espírito Santo dentro de nós é o fato que nós não dependemos apenas em nossos dotes e nossos talentos naturais. E por isso, quando eu falo de liderança, não tem como eu separar o fato que existe o sobrenatural influenciando a maneira de eu liderar. Por isso, eu quero te encorajar a escutar aquilo que eu vou ensinar sobre liderança sobrenatural nesse episódio e daqui a pouco eu já volto. Então vamos lá. A primeira característica de um líder sobrenatural é um líder que não totalmente depende, ou não depende totalmente de educação, mas depende de revelação. Deixa eu repetir. Um líder sobrenatural não depende totalmente em educação. Ele depende em revelação. Faz sentido? Eu quero ler aqui com você um versículo que eu anotei aqui, de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9 fala assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo, o mesmo Espírito que sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? E da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. 1 Coríntios 2, 9 a 11. Entenda uma coisa, eu não sou contra você se educar. Pelo contrário, eu sou a favor de você estudar, de você conseguir pegar o máximo de treinamento, de conhecimento, de informação possível. Eu estou hoje, no meio dos meus estudos, eu voltei a estudar depois de uns 8, 9 anos parado nos meus estudos. Eu voltei agora, continuo estudando e não pretendo parar mais de estudar. Então, deixa eu te falar, é importante você ter educação acadêmica, é importante você ter informação. Porém, a liderança natural foca na sabedoria humana. Você pode estar estudando administração ou business, você pode estar estudando psicologia, você pode estar estudando medicina, você pode estar estudando, seja o que for a disciplina. O teu foco é na sabedoria humana. Sabedoria humana não é ruim. Sabedoria humana é algo bom, porém, sabedoria humana é inferior à sabedoria divina. Entenda isso. Você deve sim estudar, você deve sim se capacitar, porém entenda que a liderança natural, ela foca na sabedoria humana. E esse foco de sabedoria humana pode vir em formato de formação acadêmica, pode vir em formato de treinamentos, pode vir em formato de livros que são técnicos para a tua área, capacitação profissional. Eu já falei, treinamento, workshops, até a leitura de blogs, até alguns canais que você está escutando, podcasts que você está escutando. Não tem nada de errado com isso. Mas para pensar, é muito fácil um líder que tem vontade de crescer se encontrar num lugar onde ele saturou a sua mente com sabedoria humana. E eu estou aqui para dizer para você que isso é bom, mas é inferior à liderança sobrenatural, que não apenas foca nas palavras persuasivas, nas estratégias eficientes, mas na sabedoria infalível de Deus.
Eu quero ter a formação acadêmica, mas eu não quero abrir mão de revelação. Eu quero ter educação, mas eu não quero abrir mão da sabedoria de Deus. Faz sentido? A liderança sobrenatural é aquela que entende educação não é suficiente, é necessário ter revelação. Eu preciso ter revelação. Entenda isso, porque o próprio Moisés, o pai da nação de Israel, junto com Abraão, ele entendeu isso quando ele diz: Deus, eu peço que mostra-me os teus caminhos. O que Moisés estava dizendo? Deus, o povo de Israel já conhece as tuas obras. O povo de Israel, e até eu, sei daquilo que o Senhor consegue fazer com as tuas mãos. Mas eu preciso conhecer os teus caminhos. Por que ele está falando sobre caminhos ao invés de obras? Ele poderia pedir, me dá mais um milagre. Ele entendeu que a incumbência que estava sobre ele era construir uma nação. Moisés teve a missão de construir uma sociedade a partir de 3 milhões de escravos. 3 milhões de escravos que ele tira do Egito e agora ele tem que fazer deles um povo, uma nação, uma sociedade livre. Ele fala, para isso eu não posso apenas contar com os teus milagres, eu preciso dos teus caminhos. O que ele está querendo dizer? Eu preciso entender a maneira como o Senhor pensa. Para você ter revelação e não só educação, não é apenas você entender o que os homens pensam, mas como é que Deus pensa. Então, quando eu falo sobre revelação, eu estou literalmente apontando para uma coisa que é não apenas o que os homens pensam, isso é educação, mas aquilo que Deus pensa. Como que eu entendo os caminhos de Deus? Como que eu entendo o raciocínio de Deus? Quando você começa a se comprometer a um processo de entender os caminhos de Deus, você vai começar a ter revelação. Revelação da própria palavra, ou revelação do teu ambiente, ou a revelação dos corações das pessoas que te cercam. Tudo isso é consequência de você entender como Deus pensa. Como é que eu vou entender como Deus pensa? Eu vou entender o pensamento de Deus quando eu consigo constantemente consumir Bíblia. Quanto mais palavra eu estou consumindo, eu estou treinando a minha mente a pensar de uma certa maneira. Para pensar que você também é produto do teu ambiente. Um garoto que nasce numa favela tendo que sobreviver sem muitas condições vai pensar de uma maneira muito diferente da vida do que um garoto que nasceu num palácio real lá em Londres. Eles vão pensar diferente porque os seus ambientes vão forjar e formatar as suas linhas de raciocínio. Você tem que pegar a Bíblia e fazer com que a Bíblia venha formatar a tua linha de raciocínio. Quando você entende engenharia como o melhor engenheiro entende, mas junto você põe os caminhos de Deus, você é superior ao melhor engenheiro, porque você já tem a sabedoria humana aliada com a sabedoria divina. Não apenas educação, mas revelação. Essa era a diferença entre Daniel e os videntes da Babilônia, entre os 3 hebreus e os outros homens sábios da Babilônia. Eles passaram pela mesma universidade, pelo mesmo treinamento, só que Daniel e os teus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles, além de ter a formação acadêmica babilônica, eles tinham a revelação. Eles não se contentaram apenas com uma educação formal, eles falaram, Deus, isso aqui é bom, eles estão avançados nas ciências, nas artes, eles estão avançados na medicina, mas além disso, o Senhor é o criador da ciência. Então eu preciso saber a ciência, aquilo que foi descoberto pelos homens, a educação, mas eu também preciso da revelação. Eu preciso entender o teu mecanismo de raciocínio. E isso a Bíblia que nos dá. Então, número 1, primeira característica, isso aqui é só a primeira característica. O líder sobrenatural, ele não depende apenas de educação, ele vai depender também de revelação. O líder sobrenatural, característica número 2 aqui, ele não é guiado totalmente pela racionalidade humana. O que eu vou falar aqui é muito similar ao que eu já falei, mas tem diferença, então presta atenção. O líder sobrenatural, ele não é guiado pela racionalidade humana, ele é guiado pelo Espírito de Deus.
Paulo diz em Romanos 8,14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então você, que é filho de Deus, você já tem em você o potencial de ser guiado pelo Espírito de Deus. Você precisa dar espaço para que o Espírito Santo de Deus venha te guiar. Você que está no mundo dos negócios, presta atenção no que eu vou te falar. Você que está no mundo corporativo ou no mundo executivo, você pode facilmente ser guiado junto com seus colegas, assim como teu chefe, pelo lucro. Então, o lucro vai ser o determinante. E não estou falando que não deve ser o determinante, mas pode ser o único determinante. E deixa eu te falar, quando você olha de uma maneira natural, você está visando o lucro, você está visando a eficiência da operação, você está visando a expertise. Então, o que os nossos especialistas estão dizendo? Você pode ver uma oportunidade de negócio e a única coisa que você está mensurando lá é uma oportunidade, porque você está vendo só o bottom line. A única coisa que vai estar pautando a tua decisão é o bottom line. E deixa eu te falar, líderes naturais são guiados pelo bottom line, pela última cifra. Mas quando você é um líder natural, você vai entender que as suas métricas, ou melhor, quando você é um líder sobrenatural, as suas métricas, os seus indicadores de sucesso não são os indicadores e métricas naturais. Então, os líderes sobrenaturais, eles vão usar outras métricas que nem sempre vão fazer sentido ou podem até ser mensuráveis. Então, mas como é que você sabe isso? Como é que você sabe que esse aqui não é o cliente que a gente tem que fechar o negócio? Eu só sei que eu sou guiado pelo Espírito. E o Espírito me tira a minha paz. Talvez não... Mas no contrato está tudo certinho, está tudo perfeitinho. O líder natural vai ser guiado pelo contrato. O líder sobrenatural, ele vai ser guiado pelo Espírito. Ele vai, sim, usar sabedoria, porque ele vai analisar o contrato, mas a palavra final ainda é Espírito Santo. Tudo está batendo no contrato. Tudo está batendo aqui nessa planilha de Excel. Tudo está batendo aqui com os critérios que nós temos da empresa. Mas, Espírito Santo, o Senhor está tirando a minha paz. O que o Senhor está querendo me indicar? Faz sentido? O líder sobrenatural tem ainda mais um filtro. Ele não é guiado apenas pelos indicadores e métricas naturais. Ele vai ser finalmente guiado pelo Espírito Santo. Então ele vai falar assim, Espírito Santo, eu quero que o Senhor me guie naquilo que é verdade. Não foi isso que Jesus falou sobre o Espírito Santo? Lá em João 16, versículo 13. Anota aí, depois você vai ler com calma, só escuta que eu vou ler rápido. Jesus disse isso. Quando o Espírito da verdade vier, o Espírito Santo, ele os guiará a toda a verdade. Qual que é o propósito do Espírito Santo? Se você fala, eu não quero ser apenas guiado pela minha própria racionalidade, Deus. Eu quero ser guiado por ti, ó Espírito Santo. Então o Espírito Santo fala, eu estou aqui justamente para isso. Eu vou te guiar em toda a verdade. Então não analisa os contratos de uma maneira natural ou com uma razão humana. Não analisa as oportunidades que estão chegando para você apenas com uma razão humana. Não enxergue as portas abertas apenas com uma racionalidade humana. Entenda? O Espírito Santo falou assim, olha, além daquilo que é humano, eu estou te dando um outro nível de discernimento. É aquilo que é guiado pelo Espírito. Então ele está falando assim, olha, será que isso está... Eu sou o Espírito Santo. Será que eu estou te guiando nessa verdade? Então entenda que o líder sobrenatural, ele não é guiado totalmente pela racionalidade, mas ele é guiado totalmente pelo Espírito de Deus. Não quer dizer que ele não tenha razão. Não quer dizer que ele não tenha lógica no seu pensamento. Ele tem lógica no pensamento, assim como um líder natural, mas ele vai um passo além. Ele é guiado pelo Espírito. Está pronto aqui para o número 3? Então, o número 3... deixa eu só deixar um detalhe aqui que é importante. O líder sobrenatural, ele é guiado não pela racionalidade, mas pelo Espírito Santo de Deus, e é isso que faz com que ele esteja na hora certa, no lugar certo. No lugar certo, na hora certa. Quantos romperes eu já recebi na minha vida porque eu estava no lugar certo, na hora certa?
E talvez as pessoas falarem, por que você foi para aquele negócio? Por que você tomou café com aquela pessoa? Por que você topou conversar com aquele ciclano ou com aquele Deltrano? Por que você abraçou essa oportunidade? Porque algo no meu espírito falava, você precisa fazer isso. E normalmente eu não faria, mas o Espírito falou, eu vou dar um bypass na tua racionalidade para eu te levar para o lugar certo, na hora certa. E tantos romperes já aconteceram na minha vida por eu ter simplesmente me submetido ao guiar do Espírito Santo e depois eu me dei conta que eu me encontrava no lugar certo, na hora certa, para um romper que Deus tinha para mim. Agora, número 3, vem comigo aqui. Número 3 é o líder sobrenatural, ele não se apoia totalmente no poder do homem. Ele se apoia, sim, no poder de Deus. Por mais capaz que você seja, por mais inteligente que você seja, por mais talentosa ou dotada que você seja, nunca se escore em você mesmo. Provérbios 3 diz que se você depender dele, ele então vai trazer ajuda. Ele fala, não se apoie no seu próprio entendimento, mas em todos os teus caminhos considere Deus. João 8:28, Jesus, ele fala aqui, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Olha só o que Jesus fala, que é muito importante. E que nada faço de mim mesmo, mas eu falo exatamente o que o Pai me ensinou. Você já parou para pensar nisso? Isso aqui é o próprio Jesus. Isso aqui é o próprio Jesus dizendo, ele está falando assim, olha, eu não faço nada por mim mesmo. Por mim mesmo, nada posso fazer. Jesus fala também isso lá em João 5. Ele está falando assim, olha, tudo que eu faço é porque o Pai me capacita a fazer, ele fala para eu falar, ele fala para eu fazer, e eu vejo então o poder do Pai fluindo através de mim. O próprio apóstolo Paulo, ele continua nessa mesma linha de raciocínio em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Ele fala assim, olha, a minha mensagem, o meu discurso para vocês, o meu conteúdo de internet, se é que existisse, se existisse internet, ele falaria isso, olha, aquilo que eu posto no meu canal de YouTube, o apóstolo Paulo diria, não consiste de palavras persuasivas de sabedoria, mas consiste da demonstração do Espírito Santo, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Tem algumas pessoas, eu vou falar aqui para você de uma maneira bem clara, que falam comigo assim, Theo, uau, você é um cara muito inteligente. E por mais que eu tenho que ser bem educado e dizer muito obrigado pelo teu elogio e aceitar, eu fico pensando muitas vezes, eu não quero ser conhecido pela minha inteligência. Eu não quero ser conhecido pelo conhecimento que eu angariei. O apóstolo Paulo está falando a mesma coisa aqui no versículo 5. Ele fala assim, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu já escutei e já li alguns comentários teológicos que dizem que Paulo, se tivesse vivo nos dias de hoje, teria o conhecimento equivalente a 4 doutorados. A 4 doutorados. Em outras palavras, o cara era cabeçudo, o cara era inteligente pra caramba. E ele sabia que essa inteligência poderia ofuscar a graça de Deus sobre a vida dele. Então ele fala assim, olha, eu não vim tentando te persuadir, até porque eu conseguiria te persuadir. Eu não vim aqui te torcendo com as minhas palavras, até porque eu tenho argumentos melhores que os teus. Pelo contrário, eu escolhi vir demonstrando o poder sobrenatural do Espírito Santo, porque quando você vê o poder de Deus, você consegue distinguir que mesmo eu sendo inteligente, aquilo que reside sobre mim não é do homem, é de Deus, e assim eu não corro risco de roubar a glória de Deus. Paulo fala, para que a fé que vocês têm não se baseasse na minha sabedoria humana, na minha racionalidade, no poder do homem, mas sim no poder de Deus. Então, por mais que muitas vezes alguns possam te elogiar, glória a Deus, aceite o elogio, dê glória a Deus, mas pense, eu quero chegar num lugar aonde aquilo que está sobre mim é tão discrepante àquilo que seria natural, que a única alternativa para testemunha é conseguir dar crédito à glória de Deus. Faz sentido? Então, Paulo diz, eu sou um líder sobrenatural.
eu não estou me apoiando totalmente no poder do homem, pelo contrário, eu estou me apoiando aqui no poder do Espírito Santo. E não só Paulo fez isso, mas Jesus fez isso. Lá em Filipenses capítulo 2, você não precisa nem abrir, depois você lê do versículo 5 a 8, Paulo diz sobre Jesus que Jesus ele despiu-se da sua divindade e veio à terra em forma de homem e foi fiel e obediente até morte, e morte de cruz. Então Jesus, ele se esvaziou e falou, eu vou me tornar homem. E quando ele se tornou homem, ele disse, eu não vou operar na minha força humana, eu vou simplesmente ser um vaso para que o poder de Deus venha sobrenaturalmente me guiar, para que o poder de Deus venha sobrenaturalmente achar em mim morada e vazão, canal para dar vazão ao poder de Deus. Então, se Jesus, que andou aqui nessa terra como um ser humano, 100% homem, 100% Deus, mas não deixou de ser 100% homem, deu para Deus a permissão para que Deus viesse, então, sobrecarregar nele os seus dons naturais. Você está entendendo o que eu estou falando? Você precisa, assim como você carrega o teu celular à noite, quando você vai dormir, você tem que carregar os teus dons naturais no Espírito Santo. Ele já te deu dons naturais. Alguns de vocês têm um dom natural para se sociabilizarem, a conexões sociais. Alguns de vocês já têm um dom natural para entender operação. Alguns de vocês já têm um dom natural para entender lógica. Alguns de vocês têm um dom natural de comunicação. Pega esse dom natural e pluga na tomada do Espírito Santo e fala, Espírito Santo, eu já tenho um dom natural, mas como seria esse dom natural supercarregado do poder do Espírito Santo? Então, como que eu faço isso de fato? Eu passo tempo com Deus e muitas vezes antes de eu ministrar, eu não estou nem orando. As pessoas falam, você está orando constantemente? Eu estou em oração, só que eu estou me carregando. Alguns perguntam, como é que você se carrega no Espírito? Eu vou te dar aqui um passo bem prático de como que eu faço. Eu entro num lugar onde eu tenho silêncio, onde eu tenho minha privacidade. Às vezes eu deito na cama ou deito no chão, eu ponho louvor e adoração e eu começo a orar em línguas. Eu começo a orar em línguas, eu começo a orar em línguas. E às vezes é 10 minutos orando em línguas, 15 minutos orando em línguas, 20 minutos, até chegar um momento onde eu sinto a presença do Espírito Santo. E quando eu sinto a presença do Espírito Santo, assim como o meu celular fica plugado na fonte de energia, eu continuo lá plugado na fonte de energia. E as pessoas perguntam, aí você começa a fazer o quê? Orar e falar? Não, às vezes eu fico só lá. Eu fico só na presença. E eu tenho fé que ao continuar e permanecer na presença, a minha energia está sendo recarregada. Vai de 10% para 20%, para 25%, para 30%. De repente eu estou em 80%, e quando eu estou 100%, eu falo, estou pronto para ministrar, me dá o microfone. Ou eu estou pronto para trazer uma palavra para você, me dá o microfone. Faz sentido? Eu tenho um dom natural que eu poderia operar sem nenhuma carga do Espírito Santo, com o conhecimento teológico que eu tenho e com a retórica ou a oratória que eu consegui desenvolver ao longo dos anos. E eu posso continuar fazendo ministério desse jeito, mas vai ser menos efetivo se eu fizer isso sem a carga do Espírito Santo. Então, eu me carrego do Espírito Santo e eu ponho, então, o meu dom natural em prática. Então, se eu faço, você também pode fazer. Imagina o teu impacto como um líder sobrenatural. E, por final, número 4, como é que você pode, então, crescer na sua liderança sobrenatural? Entendendo que um líder sobrenatural não se esquiva do processo em nome do milagre. Deixa eu repetir. Um líder sobrenatural, ele não se esquiva do processo em nome do milagre. Eu já falei um pouquinho sobre isso ontem, mas eu vou expandir um pouquinho melhor hoje. Nós que somos de contextos pentecostais, de contextos avivados, de contextos carismáticos, nós estamos sempre na expectativa de um milagre. Nós somos condicionados a ter fé por um romper miraculoso. E você deve ter fé por um romper miraculoso. Porém,
tem certas coisas que o Espírito Santo fala, eu não vou te roubar do processo, porque é no processo de desenvolver a tua liderança que você vai desenvolver a força para carregar o troféu que eu te darei lá na frente. Tem conquistas que muitas pessoas estão entrando precocemente, que é a própria conquista que vai esmagar aquele crente. Deixa eu repetir. Tem conquistas que o crente entra precocemente, ele não percebe que é a própria conquista que esmaga ele como um crente, porque ele não conseguiu desenvolver os músculos no processo para segurar o troféu, o prêmio que Deus quer te dar. Então, não abra mão do processo em nome do milagre. Não pense que, de repente, o milagre vem e você vai se tornar um líder pronto. Não pense que excelência vem com um toque de unção. Tem coisas que Deus quer fazer e operar milagres na tua vida, mas tem processos que Ele quer te levar junto com Ele, porque no processo duas coisas acontecem. No processo duas coisas acontecem. Anota isso. Põe em primeira pessoa. Quando eu abraço o processo, duas coisas acontecem comigo. Primeira coisa que acontece comigo, eu vou conhecer a Deus de uma maneira que eu não conhecerei Ele no milagre. E eu vou me fortalecer, eu ganhar forças e desenvolver músculos espirituais que eu não desenvolverei se o de repente vier antes do processo. Então você precisa entender que processo não quer dizer falta de unção, que processo não quer dizer falta do sobrenatural. Processo faz parte e anda junto na vida do líder sobrenatural. Então, eu comecei hoje a aula te dando uma lista de condições. Lembra? Como é que, se você é uma pessoa que não sabe qual que é o teu próximo passo. Agora, põe essas quatro chaves dentro do teu HD, põe essas quatro chaves no teu OS, no teu sistema operacional e pensa comigo, qual que é o próximo passo? Você consegue entender o próximo passo? Como que eu chego lá, seja o que for esse tal do lá? Você vai começar a ter entendimento de como você vai chegar lá. Você vai começar a entender que você não precisa de um outro guru para te guiar, que você tem o próprio Espírito Santo te guiando em toda a verdade. Você vai começar a entender que você não vai ter que ficar perdido em como é que eu vou me motivar ou como que eu vou motivar a minha equipe. Você vai saber de onde vem a tua motivação, porque o teu senso de propósito vai ser maior do que o teu conhecimento das tuas adversidades. Você vai começar a não permitir a paralisação do medo, do pavor, do trauma chegando na tua vida. Então, enquanto a gente entra nessa jornada aqui junto, o nosso foco tem que ser de como que eu posso, então, ser guiado como um líder sobrenatural e para dar esses passos de fé. Então, é por isso que eu estou aqui hoje. Então, galera, é o seguinte, hoje te dei as 4 chaves. Eu falei para você que eu ia te dar 4 chaves do que é liderança sobrenatural, eu te entreguei aí o plano. E aí, você vai fazer o que com isso? Você está aí com a anotação no teu caderno, no teu bloco de notas, o que é que você vai fazer com isso? É a minha pergunta, você vai fazer o quê? Você vai ficar sentado? Isso aí vai ser só uma teoria? Você vai botar isso na prática? Sabe, muitas pessoas pensam, Theo, sobrenatural, os milagres, e isso tem que vir em detrimento de ordem, de maneira alguma. Isso, sobrenatural, vem em detrimento de sentido, de lógica, de maneira alguma. Provei para você aí, com esses 4 pontos. Você tem que entender que o líder sobrenatural, ele vive nessa tensão da excelência e do milagre, do que é eficiente e daquilo que é guiado pelo Espírito, daquilo que é estratégico e daquilo que é profético. O líder sobrenatural, ele consegue viver nessa tensão. Então, eu estou falando aqui para você porque eu acabei de te entregar as mesmas chaves que eu entreguei para alguns discípulos meus alguns anos atrás. Talvez você tenha escutado falar sobre o Eduardo Nunes, que hoje está lá em Portugal e está liderando, plantou uma igreja, está liderando coisas incríveis lá em Portugal e na Europa. Ele tá um dos líderes hoje do The Sand, no que diz respeito à Europa e na Noruega. O cara está mobilizando a Europa inteira para aquele estádio na Noruega. E você pode pensar até, mas como que aconteceu com ele? Aconteceu que eu dei essas 4 chaves que eu acabei de te dar, eu falei, vai lá. E ele começou o Dunamis Greenhouse, hoje ele é um dos jovens grandes apóstolos lá na Europa. E se você for para o The Sand, lá em São Paulo, no Allianz Parque,
todo aquele estádio que você estava lá no Allianz Parque, quem estava liderando o estádio inteiro era o Eduardo Nunes. Um garoto que estudou direito no Mackenzie, conheci ele, estava perdido, voltando para Jesus. Falei, essas são as 4 chaves. Põe em prática. Pum, 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 vem comigo. Eu levava ele para dentro para recarregar a bateria junto comigo. A gente orava em línguas horas, a gente ficava na presença de Deus horas. Ele começou a receber as visões, eu comecei, então, a ajudar só a organizar um pouco os conflitos. Falei assim, é isso. Esse plano que eu dei para ele. E tudo que você está vendo de fruto na vida dele. Uma outra pessoa que eu fiz a mesma coisa é o Kriegner. Alguns de vocês conhecem o Kriegner. Na verdade, eu fui a pessoa que estive com o Kriegner na oração de entrega para Jesus, quando ele se converteu para Jesus aos 17 anos, num churrasco, que eu fui levado a pregar lá num tal de um churrasco, tinha acabado de chegar no Brasil, uma molecada lá de um colégio fez um churrasco, tinha um garoto que era evangélico naquele grupo todo, falou, Theo, vem cá que eu vou fazer, a galera vai na minha casa lá para o churrasco, você consegue depois trazer uma palavra? Eu falei, faço. Trouxe a palavra, o menino levantou a mão e falou assim, eu quero esse negócio aí. 17 anos de idade, Henrique Kriegner, e eu fui andando com ele, trouxe essas 4 chaves. Ele começou a falar, eu tenho um chamado para política. E hoje, se você tem sido abençoado pelo posicionamento bíblico que ele tem acerca da política, é por conta dele pôr em prática algo que você tem hoje aí no teu bloco de notas. Então, ele entendeu, a liderança que eu recebi, que Kriegner recebeu, vem em formato semente, ele tem que fazer germinar e frutificar. Uma outra pessoa também é o Daniel Simão, que está lá hoje no Equador, liderando uma igreja, liderando toda a expressão do Dunamis pela América Latina. Ele recém-casado, sem conhecer ninguém, desceu lá em Quito, no Equador, e agora a igreja está crescendo para diversas regiões do Equador, e eu começo a ver o que aconteceu na vida dele. Ele pegou certos princípios que eu pus para você aí, e ele foi prosperando, pondo ele em prática. Então, eu quero te desafiar a você pôr isso em prática. Faça algo com aquilo que está nas tuas mãos hoje. Você tem essas 4 chaves e eu sei, você pode estar pensando, mas com eles eram diferentes, porque o cara era isso, o cara era aquilo, o cara era do Dunamis. Eles chegaram na época do Dunamis, não era nada mais do que uns 30, 40 bandos de louco que não sabia o que estava fazendo, mas a única coisa que a gente tinha era um desejo imenso de transformação. E a gente, até hoje você pode ver o Dunamis estruturado, não era sempre, nem sempre foi assim, pelo contrário, a maior parte do que a gente fazia como Dunamis, a gente não estava nem sabendo o que estava fazendo, a gente estava descobrindo no meio do caminho. Então eu quero te encorajar a você começar, porque você nunca vai estar pronto a não ser que você comece. Eu estou me encontrando aos poucos pronto. Quando alguém falou para mim assim, o que você sentiu quando você assumiu a igreja Zion em 2013? Quando eu assumi a igreja, eu me sentia totalmente inadequado. E até às vezes hoje me sinto. Mas eu entendi uma coisa, eu nunca vou me sentir pronto. Então tem que começar hoje. Eu pego as ferramentas, eu dependo do Espírito Santo e eu vou. E eu já me questionei tantas vezes se realmente eu iria dar certo. Só que o Senhor falou assim, se você é fiel em abraçar o processo, eu vou ser fiel em trazer o fruto. Será que hoje você vai ser fiel em abraçar o processo? E algumas pessoas reclamam, Theo, mas é difícil. Eu sei que é difícil. E as pessoas perguntam, Theo, mas como é que você faz quando você recebe tanto ataque, que você recebe muito ataque? Eu recebo muito ataque. Toda vez que eu recebo ataque, eu dou glórias a Deus. Sabe por quê? Porque eu ficaria preocupado se eu não me deparasse com o diabo tentando me atacar. Porque se eu não tenho o embate com o diabo, quer dizer que provavelmente eu estou indo na mesma direção do diabo. Mas já que eu estou indo contra a direção do diabo, pelo menos eu estou indo na direção certa. Então, se você tem recebido ataques, se você tem experimentado resistências, pelo menos você tem recebido resistência. Mais preocupante é quem não recebe resistência do diabo, porque quem sabe está indo na mesma direção do diabo. Então, você que está recebendo adversidade, não desista. Então, eu sei que você já teve que abrir a mão de muita coisa para começar a viver teu chamado, mas eu também tive que abrir. E nunca confie em alguém que não tenha um Isaac para pôr no altar. Esse é um moto que a gente põe no Dunamis. Eu não confio em ninguém que não teve um Isaac para pôr no altar. Sabe por quê? Porque senão vai enxergar o Dunamis como uma janela de promoção. E ninguém está lá para se promover. No reino de Deus, a gente vem para pôr algo no altar. Nós vamos para a igreja não para a gente receber apenas, a gente vai para a igreja para levar algo. Faz sentido? Então, você que está construindo alguma coisa, não construa algo
falando, olha, se você vier para fazer parte daquilo que eu tenho para você, você vai ser mais abençoado. Não, não faça isso. Fala, ó, você tem alguma coisa para pôr no altar? Porque quando você é fiel para pôr o teu Isaac no altar, Deus então consegue te enxergar como alguém fiel para receber a promessa. Então, eu quero ser que nem Abraão, que põe Isaques no altar constantemente, para Deus olhar para mim e falar, você está aprovado para receber promessa. Eu poderia continuar vivendo aqui do jeito que eu estou vivendo, tranquilo, mas eu vejo valor em estar depositando na próxima geração. Até você tem teus dons, teus talentos, realmente, a gente está vendo fruto. Eu poderia simplesmente guardar isso para mim, só que eu não vou guardar isso para mim. Eu quero dividir para as pessoas, porque de graça recebi e de graça eu tenho que dar. Então, eu quero pedir para você hoje, não guarde isso só no teu caderno, não guarde isso só no teu bloco de notas. Divida, faça alguma coisa, plante isso, regue isso, multiplique. Espero que você tenha sido abençoado com esses conceitos de liderança sobrenatural. E se você realmente foi edificado, espalha isso para mais pessoas, manda para o pessoal com quem você trabalha, seja no mundo empresarial, seja no mundo ministerial, ou até mesmo teu namorado, tua esposa, teu irmão, um amigo que está aí com desafios de liderança. Tenho certeza que o Espírito Santo, ele se faz forte quando nós entramos naquele lugar de limitação. E eu sei que você vai experimentar coisas sobrenaturais. Deus te abençoe e até a próxima.